Segunda Timóteo, capítulo 4, verso 1. Está escrito: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes insistentemente, a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade, com toda paciência e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, pois, peço a Ti, por intermédio do Teu Filho, Jesus, porque eu sei que não sou apto, eu não sou digno de tal atrevimento, de dirigir minha palavra a Ti, porque Tu és 3 vezes santo, e eu sou impuro a Teus olhos. Eu sou imundo diante da Tua face, porque nem mesmo os anjos dos céus, nem mesmo os céus, estão escritos que eles não são santos a Teus olhos. Mas, por intermédio do Teu Filho, eu peço a Ti, mesmo sabendo que eu nada sou, que me dê graça para inspirar, para pregar, para anunciar esta palavra e todos os seus ensinamentos corretamente, para que abra os olhos de muitos que estão andando a passos tortuosos, estão se desviando da verdade há tempos, estão sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Então inspira, Senhor, esta palavra, para que ela venha arder nos corações, para que ela venha quebrantar, Senhor, venha impactar a vida de muitos. Então, assim, serem transformados por esta palavra. É isso que te peço, conceda-me graça, pelo amor do Teu Filho Jesus, mesmo eu sabendo que nada sou. Amém. Apóstolo Paulo, quem me inspirou a segunda epístola a Timóteo. Timóteo era seu discípulo amado. O apóstolo Paulo antes era perseguidor do evangelho. Matava e fechava as igrejas que professavam a fé em Jesus Cristo. Porém, um dia no caminho de Damasco, Jesus aparece a ele. E então, no intenso clarão, ele foi cegou seus olhos. Então a voz disse a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Então, a partir daquele momento, Jesus já passou-lhe a transformar
a vida de Saulo, porque quem conhece da história sabe que ele recebe em sua casa o profeta, o apóstolo Ananias, o homem de Deus, e por ele é batizado. Pois bem, Saulo inspira essa carta. Nesse capítulo ele fala sobre a apostasia nos tempos que ele escreveu essa carta, há mais de 1000 anos atrás. E também aplicamos no dia de hoje, porque nos dias de hoje a apostasia está muito aparente, está muito grande, está às claras, pois só não vê mesmo aqueles que foram enganados pelo Deus desse século. Porque Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreve que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens, para que a luz do Evangelho, que é a imagem de Deus, não seja manifesta através deles. Então, amados, quero contar uma bela história, uma ova. Aconteceu ali no tempo de José do Egito. José foi posto como governador de Egito pelo próprio faraó I. Então a casa de José, Jacó, seus irmãos e todos os seus familiares habitaram ali nas terras do Egito. Ali tiveram fazendas, cada um tivera seus trabalhos, seus feitos, seus afazeres, suas obras e suas empresas. Cada um vivia a sua vida livremente. Porém, passou-se décadas. Então, passa-se o tempo de José e o tempo do primeiro faraó, que era amigo de José, que José era querido dele, porque eles já estão mortos. Então, levanta-se um novo faraó no Egito, o qual não se importa com o primeiro pacto do primeiro faraó, e assim não reconheceu a admiração e a intimidade que o primeiro faraó tinha com José e o seu povo. Então ele já endurece seu coração. Sobe em sua mente um desejo de escravizar aquele pessoal, aqueles hebreus, aqueles israelitas. Escravizaram eles, colocaram as suas correntes neles, porque esse faraó que agora foi levantado, ele dá ordem a seus soldados para que os escravizem. Então, a partir desse momento, eles já são colocados como escravos, já são submetidos a horas e horas de trabalhos forçados, trabalhos desumanos, trabalhos cansativos. Então, eles já passaram a não viver mais para si, a não ser livre, a não ter o direito de ir, a não ter o direito de vir. Já passaram a não viver mais para si, mas somente agora para fazer a vontade do governador agora do Egito. Passaram a fazer a vontade agora do faraó. Pois observe bem, coloco uma ênfase aqui nessa passagem, nesse momento da história. Esses escravos eram submetidos a tudo quanto o faraó ordenava. Era submetido às lavouras, era submetido a trabalhos forçados, era submetido também a adorar os deuses agora de faraó. Muitos deuses eram ele, porque a idolatria já existia naqueles tempos. E então eles foram já obrigados a adorarem, a prestarem cultos, a serem devotos, a se entregarem de todo o corpo, toda a sua alma, todo o seu coração, todo o seu entendimento
para aqueles deuses. Então, a cultura do Egito já foi sendo implantada na mente daqueles hebreus, no coração, no seu interior, no seu cerne, que é a sua essência. Então, a esses que foram escravizados passaram a ter filhos. Então, veio uma geração póstuma, uma geração seguinte. Então, esses seguintes já tiveram mais conhecimento, já prestavam mais culto aos deuses do faraó, já tinham mais conhecimento, já eram mais devotos, já professavam a sua fé com maior força, com maior ímpeto aquelas estátuas feitas de bronze, feitas de barros, feitas de cobre e feitas de gesso. E em Êxodo, Deus abomina essa prática, porque em Êxodo, o mandamento que está descrito lá é o seguinte: para não fazermos nada com a obra de nossas mãos, e nem a elas nos prostraremos, ou seja, nem a elas nos dobraremos de joelhos, nem a elas prestemos culto. Então, amados irmãos, Deus abominou isso, abominou essa idolatria. Nos dias de hoje fazem isso, mas isso é abominável aos olhos do Senhor, desde muito tempo atrás, desde antes o nascimento de Cristo Jesus, desde antes o nascimento de Abraão. Pois bem, essa cultura já vinha sendo implantada de geração em geração nos corações dos hebreus. Então, o pai ensinava para os seus filhos. Então, esses filhos cresciam, tinham famílias, já geravam outros filhos, e assim eram implantados neles os ensinamentos, as filosofias, os ensinamentos sociais da época. Já era implantado nas crianças, eles inspiravam nas crianças a fazerem tudo quanto seus pais faziam, porque já eram ciências humanas daquela época, já era idolatria daquela época, já era filosofia, já era ciência daquela época, adorar aqueles deuses. Porém, isso foi implantado neles, mas não foram todos que foram implantado a adoração desses deuses. Não foram todos que se renderam a esses deuses do Egito. Uma pequena parcela tem guardado ainda o temor, a adoração, tem guardado a sua essência, o seu cerne, o seu ser, sua alma e seu espírito e toda a sua força em devoção ao Deus de Israel. Era uma pequena parcela. Então eles ainda guardavam seus mandamentos, guardavam os ensinamentos que eram trazidos das gerações passadas. Então eles ainda adoravam o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, como verdadeiramente deveria ser adorado. Então era grande a sofrência naqueles tempos. Tempo de muita escravidão, muitas angústias, muita opressão por parte dos soldados comandados pelo faraó. Então Deus ouviu do céu o clamor daquele povo. Então Deus se compadeceu, porque Deus não resiste a um coração quebrantado e um coração contrito. Então Deus levantou um homem como príncipe e libertador daquele povo hebreu. O nome dele era Moisés. Então esse Moisés, ele foi colocado como comandante para livrar aquele povo das garras de Faraó. Então, o maior feito que Deus fez para a libertação dele foi colocá-los em frente ao mar. Moisés está à beira do mar, o mar vermelho,
e toda a multidão. E logo atrás daquele povo vinham armados até os dentes, com seus cavalos e todos os seus escudos e arcos, preparados para a guerra, soldados do faraó, para novamente escravizar aquele povo que não tinha como se defender no sentido natural, porque a força, o poder de Faraó estava nas suas armaduras, estava nas suas armas, mas a defesa do povo hebreu estava no Deus vivo, porque bem-aventurado é aquele que deposita a sua esperança no Deus de Israel, porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pois bem, Moisés se desesperou no momento que ele estava de frente ao mar, vendo que aqueles soldados vinham combatê-los e levá-los cativos, e levariam a eles para o Egito novamente, para ser forçados a trabalharem e não ter liberdade, e não ter suas vontades, e não ter direito algum. Então Deus diz a Moisés: Moisés, toque as águas, Moisés. E Moisés, com um cajado na mão, toca as águas, e elas se abrem. Pois Moisés e os demais que estavam ali, os demais hebreus que estavam diante daquele mar, não viam escapatória. Porque se atravessasse o mar a nado, eles se afogariam, porque não suportariam, o seu físico não suportaria ultrapassar toda aquela imensidão, aquela distância de mar. E se voltasse para trás, seriam escravizados, alguns mortos, maltratados, judiados, por causa dos soldados de Faraó. Então, o que era impossível ao homem naquele momento, Deus proveu divinamente com o seu poder uma saída para o problema. Então Deus, através do cajado de Moisés, abriu seu mar, e então eles passaram a pés enxutos por aquela terra já sólida que antes as águas cobriam, e agora tinham se apartado, eles passaram para o outro lado. E todos passaram com pés enxutos. Mas não, a angústia do povo não para por aí, porque logo atrás vinha o exército de Faraó, motivado de ódio para escravizar novamente aquele povo hebreu. Então andavam pelas águas que estavam partidas, as águas que agora se afastaram, e a terra estava seca. E estavam perto de alcançar o objetivo deles, que era a escravidão daquele povo. Porém Deus, com seu extraordinário esplendor, com seu extraordinário poder, fez as águas se juntarem, e assim jogando no mar o cavalo e o cavaleiro. Então do outro lado, Miriam, tomada pelo Espírito do Senhor, juntamente com outras mulheres, cantou: Ó Israel, só o Senhor é Deus, porque lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Pois bem, amados, depois disso, passado tempos, Moisés sobe no alto de uma montanha, e lá Deus deu a ele, depois dele ter passado 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água, Deus escreve em 2 tábuas as leis que eram para reger os estatutos, reger e educar aquele povo que agora estava vivendo sem lei. Então Deus as escreveu em pedras. Então Moisés desceu aquele povo, a tenda da congregação. Então lá estavam eles a adorar um bezerro de ouro
feito por mãos humanas, coisas que Deus abomina. Então Moisés se indignou ao ver aquela imagem diante dos seus olhos. Então acometeu uma ira sobre ele, que ele a quebrou as tábuas da lei. Então ele subiu ao monte, e mais 40 dias, e mais 40 noites, não comeu pão, não bebeu água. Então observe bem, que a idolatria já estava implantada no coração daqueles hebreus. Já estava implantada os ensinamentos em sua mente. O seu ser já era contaminado porque eles passaram muitos e muitos anos nessa prática, nessa cultura de prestar culto a imagens de escultura. Foi isso que aconteceu. Pois bem, então Deus escreve novamente outras leis, dentre elas esse mandamento para não fazer obra de suas mãos, nenhuma imagem dos céus, nem nas águas, nem na terra, e nem a ela se prostrará, e nem a ela prestará culto. Pois bem, depois que Moisés desceu com eles novamente essas novas leis, passados uns dias, ele diz a toda a congregação dos hebreus, a todo o povo, diz: morte aos idólatras. Alguns não queriam matá-los, porque diziam: como nós podemos matar o nosso irmão, o nosso próximo, que adoraram aquela imagem? Porém, apenas uma tribo se pôs disposta a cumprir a essa ordem dada por Deus através de Moisés. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o nome dessa tribo é de Benjamim. Então Deus, a partir daí, já mostra que a sua ira é grande para quem se prostra a imagens de escultura. Belos ensinamentos que estou dando aqui a vocês. Pois bem, amados, agora chega o momento da minha pregação. 22 minutos. Vou pregar a partir de agora, nos tempos atuais. Amados, queridos irmãos, o nosso evangelho veio ao Brasil por alguns missionários. Eles pregavam a verdadeira palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Pregavam a verdadeira salvação. Eles ensinavam com toda a doutrina, com todo o ensino, com toda a inspiração divina, com toda a palavra divinamente inspirada por Deus. Eles não tinham interpretações bíblicas pelos seus estudos de teologia, pelos seus conhecimentos da sociologia, da psicologia, da filosofia. Não usavam outros livros mundanos, apócrifos, seculares para a interpretação da Bíblia, porque ela já é apta, ela já é divinamente inspirada, ela é mais do que completa. Ela não precisa de complementos, ela não precisa de faculdades para ser interpretada. Antes, quem dá a interpretação dela é o próprio Espírito de Deus. Porque, observe bem, Jesus, quando estava dando os ensinamentos aos seus discípulos, ele disse: eu irei ao Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos, porque eu rogarei ao Pai para que Ele lhes envie o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Então Ele ensinará vocês em toda a verdade, convencerá da verdade, da justiça e do juízo de Deus. Então veja bem que é o Espírito Santo que nos dá o entendimento. É Deus que nos concede, através do Espírito Santo, as interpretações corretas da Bíblia. Pois bem, esses homens que vieram ao Brasil como missionários para pregar o Evangelho, propagar o Evangelho nessa nação que não ouvia falar de Deus,
que não conhecia a Deus, o Deus da Bíblia, o Deus do Evangelho, o verdadeiro Deus de Israel. Então eles vieram para apregoar a essa nação. Então há muitos nativos índios, há muitos portugueses que já viviam há muitos anos atrás, africanos. Aqui era uma miscigenação que existe aqui no Brasil até os dias de hoje. Nos antepassados existiam e até mesmo os dias de hoje existem. Pois observe bem que eles pregavam diligentemente, inspiradamente por Deus a palavra, o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, inspirado por Cristo Jesus. Então muitos aderiram à fé, porque muitos eram impactados pela palavra da verdade, porque muitos recebiam os ensinamentos corretos, eram convencidos pelo poder, pelo intermédio do Espírito Santo, porque quando a palavra vinha, batia contra a sua realidade, ensinava a eles que eles eram corruptos, caídos em Adão, destituídos da glória de Deus estavam com um câncer em seu cerne, na sua essência, que é o pecado. Por isso que eles eram abomináveis, eles eram imundos, eram atrozes, eram ignorantes, eram dados às suas próprias abominações, a qual Deus despreza. Então eles têm um reconhecimento que eles não eram dignos de salvação, mas Deus teve em grande misericórdia e enviou seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí, depois deles terem conhecido esses ensinamentos, eles reconheceram que necessitavam de Deus. Eles reconheceram que eram totalmente, inteiramente dependente do Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Pois bem, eles então, sendo impactados com essa palavra, aquebrantava seu coração. O seu coração virava pó, virava nada, voltava à casa do oleiro. Então Deus, com as mãos do Espírito Santo, veio pegando o pó, veio pegando o barro, veio modelando, veio pegando todos os seus instrumentos de trabalho, veio pegando toda a essência a qual faz um vaso e modelando eles conforme a sua vontade, iriam dando forma àquelas pessoas. Então a sua estrutura psicológica, o seu interior, o seu cerne, que é a sua essência, a sua alma e seu espírito, era transformada pelo Espírito Santo de Deus. Então assim eles já passavam a ser uma nova criatura. Um exemplo que dou aqui de conversão é de uma lagarta. Um exemplo de transformação é: uma lagarta tem o seu formato cilíndrico, ela é mucosa, cheia de espinhos e tem uma determinada cor, muitas das vezes é uma cor única. Então ela adentra a um casulo e nesse casulo ela passa um certo tempo, sabe? Então depois desse tempo, quando ela sai de dentro do casulo, ela vê um animal, um inseto totalmente diferente do que era. A sua estrutura molecular, a sua forma de ser foi transformada. Antes andava somente se arrastando, mas agora já passou a ter asas, a ter pernas longas, a terem antenas, já teve variedades de cores. Pois observe bem que isso é uma transformação, isso é regeneração, isso é metamorfose. Pois observe bem, é isso que acontece com aqueles que são verdadeiramente impactados com o Evangelho de Cristo Jesus, através do agir do Espírito Santo de Deus. O seu ser é transformado. A maior evidência que uma pessoa é verdadeiramente convertida
é que sua vontade ela é alterada. Pois observe bem, uma pessoa sem conhecer o Evangelho, ou conhecendo o Evangelho superficialmente, não tendo os conhecimentos profundos, ela é dada às suas paixões, às suas glutonarias. Pessoas ímpias, pecaminosas, são dadas às suas vaidades. É dada também a despertar cobiça nas outras pessoas através de suas vestes sensual, despertando sensualidade e assim fazendo muitos homens adulterarem ao olharem para ela, porque Jesus disse que quando um homem olha para uma mulher, e se ela for bem sensual, ele não diz isso, mas se ela for bem sensual, ele vai desejá-la. Então, se ele sendo casado, ele vai adulterar em seu coração. E lá em Apocalipse, no capítulo, acho que se eu não me engano é o 22, lá está escrito que nem os adúlteros entrarão no reino de Deus. Pois bem, aquela ou aquele que é nascido do Espírito, ele é transformado, já passa de sensual para agora uma pessoa santificada, tanto nas suas vestes como no seu pensar, nas suas obras, nos seus feitos, em toda a sua maneira de viver, toda a sua vida, todos os seus hábitos são transformados. Eles dão às pessoas um novo modo de elas o verem. Eles dão um novo testemunho. Observe bem, antes uma pessoa era dada ao álcool, alguns eram dados ao cigarro, outros eram dados a abominações dessa terra, se prostituindo, fazendo coisas abomináveis como orgias, namorava com uns e outros e fazia toda aquela carnalidade, aquelas abominações. Outros eram dados aos carnavais dessa terra e por lá faziam atos ilícitos, praticavam relações íntimas sem serem casados, uma coisa abominável mesmo aos olhos de Deus. E elas tinham prazer nessas coisas. Todos os pecados que vocês conhecem na face da terra pode colocar nesse contexto. Então, essas pessoas que são caídas em Adão, caídas em pecado, elas amam o pecado, elas têm prazer, a vontade delas está voltada para essas coisas, porque elas são do mundo e o mundanismo está impregnado nelas. As coisas do mundo só oferecem pecado, então toda a sua vontade está voltada para aquelas pessoas, para aquelas abominações, aqueles pecados. Então, quando uma pessoa é impactada pelo poder da palavra, quando ela é divinamente inspirada por uma pessoa, por um jovem, por um pastor, por um apóstolo ou pelo um ancião da igreja, que é poderoso no Espírito Santo de Deus e tem um conhecimento elevado das Santas Escrituras, então, passando esse conhecimento a essa determinada pessoa, ela é impactada, ela é transformada, ela cai em si, assim como o filho pródigo, quando ele estava se adentrando às lavagens daqueles porcos, às bolotas daqueles porcos, num estado mundo, num estado deplorável, estava fedendo a pecado, estava muito mundano ali, estava perdido. Então ele, caindo em si, observe bem, eu dou um ênfase nessa passagem. Ele, caindo em si, viu que estava num estado completamente imundo. Então ele, caindo em si, pensou: os servos de meu pai, eles se alimentam melhor do que eu. Então imediatamente ele se arrependeu na sua mente, na sua alma e também no seu coração. E imediatamente maquinou em sua mente o seguinte pensamento: eu irei ao meu pai, direi a ele que pequei contra os céus, eu pequei contra ele e não sou digno de ser chamado o seu filho.
e pedirei para ele que ao menos me dê um trabalho como escravo, como servo, porque eles se alimentam bem, eles vivem melhor do que eu. Pois bem, observe que ele, o filho pródigo, amados, ele caiu em si, porque ele meditou, porque ele viu. Então observe bem que essas pessoas, outro ensinamento, essas pessoas que andam conforme o curso desse mundo, a perdição, a iniquidade, ao pecado, eles não caíram em si, mas quando eles ouvem a verdadeira palavra do Evangelho do reino de Deus, e o tal mensageiro é cheio do Espírito Santo, é cheio de entendimento da palavra, então essa palavra vai na divisa da alma e do espírito, entre as medulas e colunas, e é apta para discernir as intenções do coração daquele homem, e nenhuma coisa está escondida aos olhos de Deus, antes estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Pois bem, a eles ouvirem a verdadeira evangelização, e pelo poder do Espírito Santo, a verdade os liberta. Então cumpre-se aquela passagem que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, amados. A verdade vos libertará quando vocês tiverem conhecimento dela. É forte. Pois preste atenção, amados, que uma pessoa caída em Adão, tendo impacto pela palavra de Deus, ela é transformada à imagem de Cristo Jesus. Porque antes eles andavam segundo o curso desse mundo. Tinha um véu sobre seu olho, sobre sua mente, sobre seu entendimento, sobre seu coração. Esse véu chama-se o engano. O engano porque viviam uma vida promíscua, abominável aos olhos de Deus, e para eles achavam que estavam tudo bem. Eles estavam se regozijando, eles estavam se exaltando pelo pecado desse mundo, eles estavam se gloriando, porque achava isso agradável à sua alma, agradável ao seu coração, e assim eles se exaltavam, se gloriavam nos seus pecados. Mas depois que ouviram a palavra do Deus vivo, por intermédio do Espírito Santo de Deus, com poder e autoridade, eles foram transformados de glória em glória. Porque antes andavam segundo o curso desse mundo, eram promíscuos, eram abomináveis e pecadores, iníquos, destituídos da glória de Deus, pois reconhecendo que eram imundos e não eram dignos de salvação, mas reconheceram que Deus tinha um amor muito grande por eles, então através do Evangelho aceitaram a Cristo Jesus, e já passaram de uma vida abominável de prostituição, para já saíram do monturo, para ser reis e sacerdotes para o Deus vivo. Isso se encontra lá em Apocalipse capítulo 1. Nós fomos transformados reis e sacerdotes para o Deus de Israel, para o Senhor dos Exércitos, para estarmos juntamente a Ele, diante do trono da graça, cantando juntamente com os seus santos anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Tudo foi feito por Ele, tudo é para Ele. Glória, pois, eternamente a Ele. Amém. Pois bem, amados, então, aqueles missionários que vieram ao Brasil, eles pregaram o Evangelho, muitas almas se converteram, e foi grande a expansão do Evangelho aqui no território brasileiro. Então passaram-se os anos, passaram 2000, 2010, e chegamos no tão excelente 2020, esse que creio que Deus fará uma grande sacudida na videira, e a videira
jogará fora os frutos que não prestam e ficará firmes, rígidos, seguros na videira, somente os frutos bons e agradáveis. Pois bem, chegando no século 2020, muitos têm se apostatado da fé. Já estou com 40 minutos. Então, esses homens já vieram sido ensinados por outras pessoas que vieram do passado, que já vieram sendo enganadas por certas heresias, por certas mentiras, hipocrisias, por certos pastores que interpretavam as santas sagradas escrituras por intermédio de filosofias, por intermédio de livros seculares, por intermédio de psicologias e por intermédio também até mesmo de histórias como a do deus grego, o deus Zeus. Talvez por lá eles, tendo conhecimento da história, tentaram aplicar nas santas sagradas escrituras, mas eles não sabiam que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, ela é divinamente inspirada e ela é apta para ensinar, ela é totalmente completa para ensinar a nós em toda boa obra. Então muitos já vieram se apostatando da fé, muitos já vieram fazendo, muitos no dia de hoje, e isso vem de muito tempo atrás. Muitos estão fazendo sermões, muitos estão fazendo mensagens, pregações para entreter o público. Muitos estão fazendo o evangelho um meio de fazer as pessoas rirem, como um stand-up gospel. Muitos estão fazendo do evangelho um meio de se enriquecer, porque estão vendo que pessoas são fiéis, entregam dízimos, ofertas e entregam todos os seus bens, a maioria das vezes, para esses tais. Então muitos, vendo que dá dinheiro, então já passaram a distorcer a palavra de Deus, a darem novos ensinamentos a certos textos da Bíblia, distorcendo a verdade. Então se cumpre aqui uma passagem que Paulo disse, que eles vão sempre aprendendo, mas nunca